Se você acredita que a Helena Belloc ela é uma das personagens mais poderosas do universo DC, meu amigo, você está então errado. Se você acredita que a Fahrenheit ela é a personagem mais poderosa da ficção, me desculpe, mas você também está errado, cara. Brincadeiras à parte, essas são duas personagens femininas consideradas uma das mais poderosas. Se ela se enfrentasse, o que iria acontecer? Bora explorar isso daí nesse vídeo para ver quem poderia vencer. A Fahrenheit é uma das personagens mais poderosas quando então a gente fala em questão de poder além da própria ficção. A Helena Belloc também ela é uma das maiores potências que o universo DC tem, né? Onde ela também obteve também o poder lá do seu pai, Miguel Demiurgos, e que também do próprio tio dela, né? O avô dela, enfim, Deus em si. E quem me sugeriu esse duelo foi o Milway. Muito obrigado pela sugestão. Fahrenheit contra a Helena Belloc. Helena Belloc, ela então contém uma força que seu auge teve então a capacidade então de controlar tudo sobre então a criação, se tornando então uma nova deusa. A sua velocidade também em seu auge, ela transcende a própria velocidade, onde ela também se tornou então onipresente. Imortalidade, ela não pode então morrer por causas naturais, manipulação da matéria, apagamento de existência, projeção astral, clara evidência, criação de portal, realidade subjetiva, onde ela pode então manifestar a sua vontade, mesmo também depois da criação, teletransporte, telecinese e também telepatia, deformação da realidade, manipulação da alma, manipulação da vida e também da morte, manipulação do espaço e tempo, a casualidade e casualidade também, manipulação conceitual, regeneração, nível divino, manipulação do vazio e onisciência. Esse é o resumo básico da ficha técnica da própria Helena Belloc. A Fahrenheit, ela detém então duas formas, né? Uma que é então a sua manifestação sua, conhecida então como Avatar, e a sua outra forma é então a sua verdadeira forma, né? É a sua forma de Creator, a criadora. Na forma Avatar, ela então contém uma quase onisciência, existência abstrata, deformação da realidade, a casualidade, manipulação do tempo e do espaço, consciência cósmica, manipulação da casualidade, manipulação da trama, manipulação da probabilidade, manipulação do vazio, manipulação conceitual, manipulação da alma, manipulação da lei, adaptação e também evolução, imortalidade, onde ela não pode morrer por causas naturais e também pode reencarnar ou ressuscitar, e o seu próprio verdadeiro eu, ela transcende o conceito de vida ou morte ou mesmo também imortalidade. Regeneração de nível divino, pagamento de existência, onipresença, ela contém também verdade vermelhas, azul, dourada e também roxa. Esse é o resumo básico da ficha técnica da própria Fahrenheit. Bom, partindo então para análise, tá? Essa é certamente uma batalha entre duas entidades que estão em outro nível de poder. Algum tempo atrás, se eu não conhecesse então a Fahrenheit, eu diria que a Helena Belloc venceria todo o universo dos animes ou mangás em si. Mas sim, eu sei que existem outros personagens mais poderosos que a Fahrenheit, sim. Mas essa é uma luta que está entre quem tem mais experiência, quem tem mais poder e a capacidade então de lidar com diversas situações possíveis, e também é uma luta que também quem tem um ganho ou ganhou um poder tanto, né, onde nem conseguiu então controlar direito, no caso então da própria Helena Belloc, né. E para quem já acompanha aqui o canal sabe que já faço vídeo sobre cosmologia dos universos, né, onde eu já cheguei a fazer o vídeo da cosmologia da DC e também da própria Umineko também. Por que eu tô falando isso aqui? Porque nesse duelo aqui em si, ele envolve também muito a cosmologia de forma onde cada uma vai poder interagir uma com a outra. Então vamos explorar então alguns feitos interessantes que eu separei aqui da Helena Belloc e ver o que ela poderia ou não fazer contra a Fahrenheit. Ela, por exemplo, com a ajuda então da própria Milos, pode também trazer o Lúcifer de volta ao mundo físico. A Helena Belloc, quando então era então um espírito, ela era então uma guardiã que poderia então proteger as pessoas do universo do Lúcifer. O mesmo Lúcifer von Stark, que então tem a capacidade então de criar o seu próprio multiverso e viajar então pelo próprio vazio. A Helena então já sobreviveu à viagem para Yggdrasil, onde então conecta então mundos. Por engano, ela também chegou então a criar um novo cosmo, e quando também ela continha o poder do seu pai, Miguel Demiurgos, e o The Presence também, né, que é seu avô, ela podia então criar e também destruir qualquer coisa, podendo também criar portais para um outro multiverso, e com o poder do seu próprio avô, ela poderia também entrar com o Primo Mobile e se sentar então no trono de Deus.
E o próprio The Press havia também entregado a sua criação para Elaine Belloc, onde então ele poderia então acreditar, estava acreditando ali, né, que ela poderia então fazer algo melhor para a criação do que ele em si. E com grandes poderes vem então com grandes responsabilidades, porque ela também podia então comandar anjos em si, poderiam também mover toda a criação como se fosse então um papel. Ela chegou também a enviar os Bazamos, que são então uma entidade que dizem então ser, entre aspas, onipotente, mandar ele então para o ventre de uma mulher em si, desconhecida, e ela então conseguiu então ganhar a onisciência após então fundir o seu universo com o universo principal. A Elaine também estava então remodelando a casualidade de toda a criação, inclusive também o próprio inferno também, onde também se mostrou que ela poderia governar toda a criação como se fosse a sua própria. Ela também pode também fazer qualquer coisa com qualquer ser, até mesmo também anjos. Se mostrou também podendo também dar e também receber o poder do próprio Lúcifer. Agora partindo então para a própria Fahrenheit, né? A Fahrenheit ela é uma bruxa criadora como o próprio nome já diz, né? Ela é uma criadora, The Creator, um ser que cria, controla, desfaz tudo. No caso então do Mineco, né? Como citei lá atrás para vocês, no universo de Mineco existe algo muito diferente se comparado então com a DC. No universo de Mineco existe então camadas, onde cada camada é vista então como apenas uma ficção. O universo de Mineco ele é bem parecido com o universo de SCP. Os personagens de Mineco eles usam então, também mexem com a própria narrativa. A narrativa é como se fosse então uma história, uma ficção. Por exemplo, algo prático seria então um filme, uma série, uma novela. Tudo é apenas uma ficção. E na camada mais alta, então na camada The Creator, é onde a Fahrenheit ela habita. Esse é o lugar mais alto de tudo, onde então a Fahrenheit ela controla todas as ficções abaixo dela. Eu gosto então de fazer essa comparação, mas a Fahrenheit ela seria tipo um The One Above All, né? Só que com suas devidas proporções. A Fahrenheit ela tem a capacidade então de ver todas as bruxas Voyage como uma peça de xadrez ou então algo como se fosse um livro, que inclusive no universo de Mineco, livro são também ficções. E livros em Mineco existe então um número infinito de livros, onde então são infinitas ficções de histórias. Ela também tem o poder de manipular livremente todas as leis, enredo, destino, conceitos, até mesmo também a própria realidade dentro do próprio coletivo de Mineco. Seu controle então sobre a criação é tão insano que ela também literalmente vê tudo e todos como nada além dessas obras de ficções que ela pode então manipular à vontade. A hierarquia de Mineco ela também está além de ter altos níveis, ela é infinita, como cada camada sendo então superior uma à outra. Essas camadas também existem também além do próprio conceito de dimensões superiores, empilhadas uma sobre a outra, de forma então com que cada reino ou cada camada ela é um reino infinito comparado ao inferior. E a Fahrenheit ela então transcende toda a hierarquia de Mineco em si. Nenhuma bruxa Voyage, que já tem então a capacidade então de ver todas as outras camadas como apenas ficção e também manipular enredos, nenhuma delas é capaz então de lidar com a Fahrenheit. A Lamberidelta, por exemplo, que é uma bruxa Voyage, existe então como então uma lei abstrata e também universal que influencia então todos os reinos e também tem o poder de criar conceitos simplesmente pensando neles. Uma bruxa de certezas e também da própria probabilidade, que torna então improvável o provável, alguém que faz então com que tudo seja tão certo, que garanta então o resultado por mais difícil que pareça, né? Ela era tão poderosa que durante então sua batalha casual, por exemplo, com a Bextel, aconteceram na verdade, né, Big Bangs, universos seriam então criados, galáxias então incontáveis nasceriam e também seriam então apagados. Os Big Crushes também, que foram então causados então pela própria Lamberidelta, foram então capazes de danificar as estantes da própria cidade dos livros, que eram então capazes então de conter uma infinidade de histórias. E pelo fato então da própria Fahrenheit estar então muito além das histórias infinitas, onde então ela então é capaz de então ver tudo como apenas ficção, já dá a ela então um poder muito maior, inimaginável para falar a verdade, do que qualquer outro personagem que você possa imaginar. Ela também contém então uma verdade azul e vermelha. Basicamente, para resumir, tá? Ambas verdades, que são as mais utilizadas no Mineco, uma contraria a outra contando uma mentira, outra diz um fato inegável aonde você não pode refutar. Basicamente isso. Então, por exemplo, se você fala que tem o poder de manipular a realidade, a verdade, por exemplo, vermelha, vai te
colocar na sua mente que você não tem essa habilidade. A manipulação da própria verdade, né, vermelha, vai fazer com que você não acredite que você tem esse poder. A azul, pelo contrário, ela vai te refutar. Basicamente, essas são as duas verdades mais utilizadas em um Omnico. Quem vence? Bom, não dá pra discutir, né? Essa é uma batalha que, por mais que a Elena Belloc tenha então um poder incrível, ela, assim como também todo o universo de DC também, não trabalha com camadas de ficções e também narrativas, o que é diferente do universo de Omnico, que já trabalha com isso. Como então a Elena Belloc, ela iria então lutar contra a Fahrenheit, que tem então o poder de manipular a narrativa ou a história, e a própria ficção em torno da própria Elena Belloc. Só com uma definição rápida dessa luta, a Fahrenheit ela estaria então numa outra camada de ficção muito acima da própria Elaine. Ou então, um exemplo mais prático que eu citei agora, seria a verdade. A verdade azul ela poderia contrariar tudo que a Elena Belloc ela obteve. Deixaria de ser deusa, deixaria de ter poder de tudo. Ela seria apenas uma mera humana ou uma mera anja sem poder nenhum. Então tudo iria ser influenciado pela própria Fahrenheit. Por quê? Porque a Elena Belloc, apesar de ela ser poderosa que ela ainda sempre precisou de muita ajuda para poder realizar tais coisas como ela realizou. Inclusive, o próprio Lúcifer chegou a ajudar ela. A própria Elaine, mesmo tão sendo então a filha do Miguel, de Miurgos, ela precisava então da ajuda do próprio Lúcifer para poder assumir todo o seu poder divino. Eu diria que só existe então alguns personagens da DC que teriam então a capacidade de lidar com a narrativa, que seria então o próprio Leviathan das histórias e o próprio Tom Taylor. Caso contrário, nem mesmo também a própria Elena Belloc teria capacidade de vencer a Fahrenheit. Na minha opinião, a Fahrenheit ela venceria essa luta até com uma certa facilidade até. Mas você concorda comigo que a Fahrenheit venceria ou não? Você acha que a Elena Belloc ela teria ali um bocadinho aí de chance de vencer a Fahrenheit? Comenta aqui. Sugira também a sua sugestão de duelo, que eu vou estar lendo também e também trazê-lo para vocês o mais rápido possível. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.